Nós vamos ler do verso 19 até o 25. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, do verso 19 ao 25. Aleluia. Amém? Vou ler aqui no telão, que a minha versão está muito diferente da sua. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acha então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, segundo o meu espírito, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, ou na minha carne outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus ombros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa com você aqui. Paulo aqui está descrevendo 4 leis que agem dentro do ser humano, dentro do homem. Eu não vou seguir a ordem que está aqui, mas a primeira que eu quero falar é a lei do pecado. A lei do pecado. O que é a lei do pecado? Romanos 6, 23 vai nos dizer que o salário do pecado é a morte. Então a lei do pecado é morte. Não há esperança na lei do pecado. Aquele que está sujeito, está debaixo da lei do pecado, a tendência é a morte. O resultado é a morte. E onde que começou isso? Deus criou essa lei. Deus criou a lei do pecado. E onde se iniciou isso? Vamos ler Gênesis 2:17. Quando se inicia a lei do pecado, quando Deus cria. (16 e 17). Gênesis 2, versos 16 e 17. Diz assim: E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, com toda certeza morrerás. Deus disse isso para quem? Para o homem. Está na sua Bíblia também que Deus disse isso para o homem, não foi? Presta atenção. Deus diz: no dia que você comer dessa árvore, você vai morrer. Está instituído a lei do pecado, que gera morte. A lei do pecado, ela faz com que nós venhamos a ter a morte espiritual, a separação do homem e Deus. O homem deixa de ter a comunhão com Deus. O homem não consegue mais chegar a Deus de forma plena e ter comunhão com Ele, ter intimidade com Ele. O homem perde. Em que momento isso? Vamos ler Gênesis 3. Gênesis 3:3. Eva respondendo para Satanás. Vamos ler aqui. Mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. Você reparou alguma coisa
diferente aí, com que a mulher está respondendo para a serpente, para Satanás. E o que Deus falou ao homem? O que Deus disse ao homem? No dia que comeres dessa árvore, certamente morrerás. E a mulher está falando para a serpente o quê? Eu não posso nem comer e nem tocar. O que é isso? Sabe qual é o mal do ser humano? É tentar ajudar Deus. Deus disse ao homem, Adão, no dia que você comer dessa árvore, você vai morrer. E aí Deus vai, se você continuar lendo o capítulo 2 de Gênesis, Deus cria a mulher, e Adão deve ter falado para ela assim, ó, olha só, não pode comer dessa árvore, então faz o seguinte, nem toca nela. Nem toca. Que é para evitar você pecar. É o homem tentando dar jeitinho para Deus. Sabe, tentar ajudar Deus a pessoa não pecar. E é interessante que isso a gente vê Adão fazendo isso com Eva, e Eva peca. Porque Deus, Ele só vai cumprir aquilo que Ele disse. Deus, quando fala com Jeremias, o que vê? Eu vejo uma folha de amendoeira. Viste bem, eu zelo pela minha palavra. Deus zela pela palavra dele, não aquilo que a gente cria. Não regras que o homem cria. Deus sempre vai zelar pela palavra dele, o que ele disse, simplesmente e pura. E o homem quer dar jeitinho, o que acontece? A mulher come do fruto, dá para o homem e ele também come. Inicia o pecado, inicia a maldição do pecado na vida da humanidade. E o homem passa a nascer com esse pecado dentro dele. Nós nascemos já com isso dentro de nós. A criança nasce e no primeiro momento que ela peca, o espírito morre. O espírito morre. Acaba a comunhão. E o homem vai viver debaixo dessa lei de pecado, de morte. Tudo leva à morte. Pode até parecer bom no início, mas conforme você vai caminhando, isso vai te levar à morte. Essa é a lei do pecado. E o interessante é que se nós formos nos transportar para a época de Jesus, os fariseus e saduceus já tinham multiplicado isso. Porque Adão fez só com uma leizinha só. Os sacerdotes já tinham feito com todas as leis de Deus. Haviam 612 leis, e para que o povo não pecasse, não infringisse uma lei, eles criaram lei da lei, para tentar ajudar Deus. E hoje, às vezes, nas igrejas, estão criando um monte de lei aí, para tentar ajudar Deus, colocando costumes, dizendo não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que ser dessa forminha. Você acha que Deus vai zelar por isso? Não. E é por isso que muita gente está saindo da igreja doente, está abandonando a Cristo, por causa de ensinamento errado. Deus Deus não vai estender a mão sobre isso. Então a gente precisa entender, não tente dar um jeitinho para Deus. Esposa que tem um marido que não é crente ainda, não tente forçar ele a vir para a igreja, se ele não quer. Não tente dar um jeitinho para Deus, vou ajudar Deus a converter meu marido. Quem convence é o Espírito Santo. Quem converte é Deus. A obra é dele. Seja mulher sábia, seja um homem sábio, manifeste o fruto do Espírito Santo na sua vida, para que aí sim a pessoa vai ser transformada. A segunda lei que Paulo vai falar aqui é a lei da carne. E que lei? Quais são as consequências da lei da carne? Gálatas 5, 19 a 21, Paulo vai dizer sobre as obras da carne. São as consequências da lei da carne. Tudo de ruim que leva à morte. Prazeres sexuais de qualquer jeito, brigas, dissensões, tem uma lista enorme. Não só em Gálatas 5, 19 a 21. E a pessoa se entrega a essas paixões. A nossa carne, naturalmente, ela vai seguir essa lei. Ela vai desejar aquilo que para ela é satisfatório.
Talvez você esteja vivendo uma vida, ou viveu uma vida, fazendo a vontade da sua carne. Pego geral mesmo, bebo todas, vou continuar fumando meu cigarro, o que quer que seja. Você passou sua vida fazendo isso, alimentando a sua carne, mas isso vai te levar à morte, porque as obras da carne estão sujeitas à lei do pecado. E é interessante, eu estava lendo sobre isso, que a forma mais, assim, intensa dessa lei da carne, das obras da carne, é chamada na psicologia de hedonismo. É um movimento filosófico que busca o aumento do seu prazer e a diminuição da sua dor, sem se importar com a moral. O que importa é que eu tenha muito prazer e pouca dor, pouco sofrimento. Esse é o extremo das obras da carne. Isso às vezes, infelizmente, a gente encontra dentro da igreja, pregações hedonistas. Você vai ser abençoado, você vai comer o melhor dessa terra, não importa o que você vai fazer, irmão. Que isso? Músicas ditas gospel, que está com isso entranhado, querendo trazer dissoluções, trazendo brigas, perseguição. Músicas que a gente canta no nosso dia a dia. Para pensar no que você está cantando às vezes. Não pode, a nossa luta não é contra a carne e contra sangue. Se você não entender isso e ficar só com essas músicas aí, você vai caminhar de uma forma que você vai estar satisfazendo a sua carne apenas. Não vai estar, como diz lá em Mateus 6,33, que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É a justiça de Deus, não é a sua. Às vezes a gente quer, Deus, faça a justiça, mas é aquilo que eu quero. Que isso? Você acha que a sua vontade é a justiça de Deus? Você já parou para pensar nisso? Que isso, água de coco? Glória. Você já parou para pensar que a sua vontade não é a justiça de Deus? Porque a justiça de Deus, eu costumo muito falar isso, pode ser de repente a pessoa se converter e andar do teu lado, e aí você está orando para Deus matar a pessoa. Se fosse pela sua justiça, tinha um monte de gente morta, um monte de crente morto. Que justiça é essa? Eu me lembro uma vez, estava com a Dani e Jorge Júlio lá no monte orando. Quando eu estava vindo embora, tinha uma senhorinha orando assim no canto, assim no monte, no pé do monte. Mata Deus, mata aquele desgraçado. Aquilo, gente, que é isso? Como assim mata? Eu lembro disso até hoje. Deus, que oração é essa? Que mata, Deus mata, isso aí eu estou só fazendo a vontade da minha carne. Não estou preocupado com a justiça de Deus. Então as pessoas alimentam a sua carne, vivem alimentando a sua carne. E isso leva à morte. Isso leva à morte física. A lei do pecado leva à morte espiritual, separação do homem e Deus. As obras da carne vai para a morte física, porque você vai fazer mal ao seu corpo e ele não vai suportar e vai morrer. Seja por doenças, seja devido a situações, alguém vai te matar. Então você vê que a lei do pecado te leva à morte espiritual, a lei da carne te leva à morte física. E temos a lei de Deus. O que é a lei de Deus? A lei de Deus é vida. A lei de Deus, ela é vida. Vamos abrir aqui em Deuteronômio 30, 15, 16. Deuteronômio 30, verso 15 e 16, diz assim: eis que hoje estou colocando diante de ti a vida e a felicidade,
ou a morte, destruição e infelicidade. Portanto, hoje te ordeno que ame o Senhor teu Deus, andando em seus santos caminhos e guardando todos os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Assim tereis vida plena e muito crescerás em número, e o eterno teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando, a fim de tomares posse dela. A lei de Deus, ela é vida quando você obedece aos mandamentos dele. Lembra que eu disse lá, quando Deus está criando a primeira lei do pecado, não era uma lei de morte, era uma lei de vida. E o homem transformou isso em morte. Por que era lei de vida? Que aquilo era apenas uma sombra do que Deus queria se revelar ao homem. Quando Deus diz ao homem, a Adão: Adão, no dia que você comer dessa árvore, você morrerá. Não coma dessa árvore. Deus está querendo dizer para ele: me obedeça. Me obedeça. É vida. Obedecer é vida. Essa era a lei. Não era não comer da árvore, do fruto. O problema não era comer ou não comer do fruto. O problema era: você vai me obedecer, Adão? É vida. Quando lá nos 10 mandamentos está escrito: não matarás. O que Deus está querendo dizer para o homem? Dê valor à vida. Não vai matar alguém, assassinar, homicídio. Valorize a vida. Não cobiçarás a mulher do teu próximo ou o bem do teu próximo. Se contenta com o que você tem. É vida. Se contenta com o que você tem, com a mulher que Deus te deu. Se contenta com a casa que Deus te deu. Se não tem um carro ainda, com a bicicleta que Deus te deu. Se contenta com isso. É vida. E o homem pega essa lei de Deus, que é vida, e transforma em morte. Jesus disse, João 14:6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Jesus é o caminho, verdade e vida. Essa é a lei de Deus, a lei da vida, vida eterna. É a lei que leva à vida eterna, a uma eternidade juntamente com Deus. E aí Deus diz assim, ó: coloco diante de vós a vida ou a morte. Você escolhe. A escolha é sua, a escolha é minha. Eu que escolho o que eu quero. Se eu quero vida ou se eu quero morte. Se eu perguntar aqui, todo mundo vai dizer que é vida. Lógico. Mas você está fazendo por onde buscar essa vida? Porque o pior de tudo, nós falamos aqui sobre a morte espiritual. Eu falei sobre a morte física. Mas não para por aí. Em Apocalipse 20, não lembro exatamente os versos, vai dizer que o inferno, a morte e todos aqueles que não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte, ou seja, uma morte eterna, eterna separação de Deus. Esse é o juízo de Deus. Deus nos dá a oportunidade de vivermos, conhecer a Ele e escolher vida ou escolher a morte. Então, onde que está? Porque nós temos a lei do pecado e a lei da carne, que pende para o pecado. E temos a lei de Deus, que parece estar tão distante da gente, porque temos o nosso espírito morto. Aí Paulo vai falar sobre a lei do entendimento. Paulo vai falar disso aqui, ó, a nossa mente. O que a palavra de Deus fala sobre a nossa mente? Romanos 12:2: não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que com isso vocês venham experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando a gente passa a entender que a lei do pecado é morte, que a lei da minha carne são as obras da carne, que vai me levar também à morte,
E quando eu conheço esse Deus que tem a lei de vida, e que me dá a oportunidade de escolher entre a vida e a morte, se eu tenho esse entendimento em mim, e eu não me conformo com o que está acontecendo nesse mundo, eu tenho que tomar uma decisão. Eu não posso ficar estagnado onde eu estou. Eu preciso ter minha mente renovada. Eu preciso ter uma transformação na minha mente. Por quê? Essa lei do entendimento. Você passa uma vida, você cresce numa família, uma estrutura familiar, seja boa ou seja ruim. Você se habitua a viver daquele jeito. O seu entendimento já está corrompido, foi maculado por causa das experiências da sua vida. E essas experiências fazem de você o que você é hoje. Foram todas as suas experiências, desde a infância, desde quando você nem se lembra, quando você era uma criança, 1, 2, 3 anos, que você nem se lembra. Toda essa formação moldou o seu entendimento, talvez achando que algo é certo. Mas quando você olha para a lei do pecado e para a lei da carne e vê que aquilo que você achava que era certo, na verdade, diante de Deus é errado, você tem que tomar uma posição. Você tem que tomar uma decisão na tua vida. A sua mente, ela tem que ser renovada. César, como eu renovo a minha mente? De que forma? Realmente eu não me conformo com esse mundo. Eu não me conformo com o que estão falando aí no mundo, na televisão, nas redes sociais. Eu não me conformo com isso. Mas como é que minha mente vai ser transformada só apenas não me conformando? Vamos ler Tiago 1:21? Tiago 1:21 diz assim: por isso, rejeitando toda a imundície e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas, ou o vosso entendimento. Então, se você está aqui hoje, e você está recebendo essa palavra com mansidão, essa palavra pode salvar o seu entendimento. Essa palavra vai renovar o seu entendimento, fazer com que você não se conforme com esse mundo, e você vai ter a sua vida transformada. E através do teu entendimento, você vai passar a ter prazer na lei de Deus, ao invés de ter prazer na lei da carne. O segredo, a chave está aqui, ó. Em batalha espiritual, quem está acostumado com isso sabe que o maior campo de batalha é na mente. A pessoa fica presa na mente, e isso traz medo, traz confusão, e ela fica ali presa naquilo. E quando ela liberta, a mente dela é liberta. Então, quando nós recebemos com mansidão, por isso que eu falei da expectativa lá no início. Quando você cria uma expectativa para ouvir a palavra de Deus, você vai receber ela com mansidão. Você vai receber ela no seu coração. E você vai mastigar isso. Você vai trazer. Eu sei que às vezes pode sair alguma coisa que não esteja 100% correta, mas absorve o que é bom. Ah, mas o pregador disse uma coisa ali que eu acho esquisito, ali não está na Bíblia de jeito aquilo não. Sabe o que você faz? Joga fora aquilo ali e guarda todo o restante. Então a gente precisa renovar a nossa mente. Por quê? Porque nós crescemos num ambiente familiar, num ambiente de amigos, colégio, trabalho, fazendo com que a nossa mente criasse conceitos. E quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, vemos que muitos daqueles conceitos estão errados. Nós acostumamos a nossa mente a alimentar o nosso corpo. Uma pessoa que tem um vício de qualquer coisa que seja, sabe disso. Passa tanto tempo com a mente alimentando o seu corpo daquilo, que depois fica difícil largar, fica difícil abandonar. E
quando você começa a renovar a sua mente, gente, isso está errado. Meu corpo é templo do Espírito Santo. Se eu continuar colocando isso dentro de mim, isso vai denegrir o meu corpo a ponto de eu morrer. E você começa a renovar a sua mente de glória em glória, como diz a palavra, de culto em culto. Você recebe a palavra de forma mansa, e isso vai renovar a sua mente. E aí sim, com o entendimento, você vai prestar a Deus um culto racional, um culto espiritual. Você vai desejar fazer a vontade de Deus. Você vai ser enxertado numa videira que Jesus diz que é a videira verdadeira, que é Ele. E você passa a ter dentro de você a essência de Deus. Você passa a ter dentro de você a essência de Deus. Quantos aqui têm a essência de Deus, que já levantaram suas mãos para Deus e disseram: o Senhor Jesus é meu Senhor e Salvador? Tem a essência de Deus dentro de si, mas ainda não pratica, mas ainda não consegue externar essa essência que está dentro, esse poder que está dentro da pessoa. Esse poder já está dentro de você. Você tem o Espírito Santo de Deus e ainda não coloca em prática. Você tem uma seiva dentro de você, rios de águas vivas, como Jesus disse para a mulher samaritana, está dentro de você. Basta você renovar sua mente e usufruir disso. A pessoa tem um carro automático, fica passando, bota naquele manual, fica passando com a mão. Você tem tudo ali, Bluetooth, aí você pega um CD e coloca. Sabe, é usar o mínimo. É você ter um celular, 64 GB de memória, e você usa 2 só. É você ter um monte de aplicativo que você pode usar para o seu bem, e você não usa. É a mesma coisa o Espírito Santo dentro de você. Ele está dentro de você. Por que você não usa? O que falta para usar esse Espírito Santo dentro de você? Para mim faltava um chacoalhão. Para mim faltava Deus desconstruir e construir de novo. Faltava isso na minha vida. Mas ainda falta todo dia. Todo dia falta alguma coisa. Nós precisamos ter nossa mente renovada para que não venhamos a cair nas armadilhas de Satanás. Assim como a mulher e o homem lá no início. Deus disse para não comer. Eles tentaram ajudar Deus e falaram: não vou nem tocar nisso aí, que é para evitar. Cumpra a palavra de Deus. Tenha sua mente renovada. Tenha a sua mente renovada. Eu gostaria de pedir que vocês ficassem de pé nesse momento. E eu vou ler aqui o último texto para a gente finalizar. Que é Romanos 8, versos 1 e 2. Romanos 8, versos 1 e 2. Que diz assim: portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Amém. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Fala para o teu irmão assim: o Espírito da vida te livrou da lei, do pecado e da morte. O Espírito de Deus te livra da lei do pecado e da morte. Aleluia, Deus. Aleluia. Em Cristo Jesus, nós somos libertos da lei do pecado e da morte. Deus, muito obrigado, Senhor. Porque o Senhor enviou o teu Filho fazer aquilo que não podíamos fazer, nos livrar de uma condenação, Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento e comece a pensar: Deus enviou o Filho dele para nos livrar de uma condenação. Ele enviou a Jesus para retirar de nós toda a condenação que vinha com o pecado e a morte. Ele tem isso disponível para todos nós, para você.
Deus tem a sua libertação. Não há nenhuma condenação desde que você esteja em Cristo Jesus. Não há mais condenação. E se você nessa noite sente que está vivendo debaixo dessa lei do pecado e da morte, que o que você está fazendo na tua vida vai te levar para a morte, e você entende, você recebeu essa palavra com mansidão e entende que você precisa se livrar dessa lei de pecado e morte e chegar à lei de Deus, que você vem aqui na frente nessa noite, que você vem aqui declarando para Deus: Deus, eu quero que esse verso que acabou de ser lido se cumpra na minha vida, que não haja mais condenação para a minha vida. E você que já tem o Espírito de Deus na sua vida, mas que não está conseguindo, ainda falta muita coisa, que ainda está pendendo para a lei da carne, as obras estão muito, está difícil, você não está conseguindo se livrar, que é necessário a libertação, é necessário receber esse entendimento, que você também vem aqui na frente para eu orar por você. César, não estou mais conseguindo, parece que eu vou me afastar de Cristo, porque está muito difícil, a minha vontade está sendo muito forte, e eu não estou conseguindo entender, eu não estou conseguindo fazer a vontade de Deus, eu não estou conseguindo sentir prazer na lei de Deus, mas eu estou sentindo prazer na minha carne ainda, César. Vem aqui na frente, nós vamos clamar a Deus para que você venha ter sua mente transformada, para que você receba mais de Deus. Eu não me conformo, se você está dessa forma, eu não me conformo com a vida que eu estou levando. Vem aqui que eu vou orar por você. Deus, em nome de Jesus, que você venha viver a plenitude do poder do Espírito de Deus. Tem e tudo isso disponível para você. O Espírito Santo está dentro de você, você está enxertado em Jesus. Você pode usar a plenitude do Espírito Santo. E por que você não está usando? Não se conforme com isso. Não se conforme em viver de migalhas. Viva a plenitude de Deus. Viva tudo que o Espírito tem para você. Porque eu vou falar uma coisa: eu não estava vivendo isso. Eu não estava vivendo mais isso. Essa plenitude que o Espírito tem de ler a palavra e ter revelações que eu nunca imaginava. É horrível. É muito ruim, é muito pouco. Não, nós temos que desejar viver a plenitude que o Espírito tem sobre nós. Precisa arder no nosso coração viver em plenitude com o Espírito Santo. Isso precisa arder no nosso coração. Não pode continuar, não podemos continuar vivendo como quando temos a disponibilidade do Espírito sobre nós. Deseje viver isso. Tenha expectativa com a palavra de Deus, porque ela vai te transformar, porque ela vai fazer por você. O que mais, Senhor, o Senhor quer que seja transformado em mim? Deus, o que o Senhor quer que eu leia e tenha a revelação de Ti? Precisamos viver o máximo que pudermos, porque Deus é ilimitado. Não há limitação para Deus. Não se conforme. Não se conforme. Você que não veio, estenda as suas mãos para cá. Deus, em nome de Jesus, Senhor, essas vidas que vieram aqui na frente, Deus, que Tu conduziste, Pai, que o Teu Espírito Santo conduziu, eu peço a Ti, Senhor, que em nome de Jesus Cristo, eles venham, Deus, ter a sua mente renovada nesta noite, que eles não venham, Deus, se conformar com este mundo, e venham, Deus, ser livres da lei do pecado e da morte. Reveste, Deus, Teus servos com Teu poder. Eu oro, Deus, para que o Senhor derrame do Teu Espírito Santo sobre a vida de cada um, Senhor. Renova, Senhor, o entendimento para que venham ter prazer na Tua lei, Deus. E aqueles, Pai, que estão se entregando a Ti, que o Senhor habite com o Teu Espírito Santo sobre a vida deles, ó Pai.
Complete, Deus, a obra na vida de cada um. Não nos deixe, Senhor, nos prostrar, Deus, a estar satisfeito com o que já temos, mas viemos a desejar, Deus, cada dia mais o Teu Espírito Santo, Senhor. Renova, Senhor, renova, liberta, Deus, em nome de Jesus. Livra, Senhor, da lei do pecado e da morte todos nós, que viemos a ter prazer na Tua lei, Senhor. Repreende, Deus, todo o mal, Senhor, contra a vida desses que estão aqui, Senhor. Se há, Deus, influência espiritual, nós damos uma ordem agora para Satanás e seus demônios. Cessem a força e batam em retirada em nome de Jesus. No poder que há no nome de Jesus. Se há alguém, Senhor, que esteja sendo influenciado espiritualmente, ele vai deixar de ser nesse momento. Vai passar a ter prazer na lei de Deus. Essa, Deus, é a oração da Tua igreja. Nós fazemos ela, Senhor, em Teu nome, Jesus. É em Teu nome. E as palmas louvam ao Senhor. Amém e amém.